Agora a gente vai para mais uma reportagem da nossa série Césio 137. O acidente radioativo só não teve consequências ainda piores porque descobriram o motivo de forma rápida e as providências foram devidamente tomadas. A gente vai acompanhar agora o segundo episódio. Acompanhe. Menina, era uma luz bonita mesmo, você punha a mão, tinha jeito não. Para a vigilância sanitária examinar, porque nós já não para sarar, para a gente sarar logo, para saber, para a gente sarar logo. Se minha mulher não faz aquilo naquele dia, eu tenho certeza que hoje nós teríamos mais de 30 mil pessoas contaminadas. E essa peça foi levada à vigilância sanitária por 3 vezes. A atitude de uma das vítimas da contaminação pelo Césio 137, em Goiânia, em setembro de 1987, foi decisiva para que a tragédia não ganhasse maiores proporções. Foi Maria Gabriela Ferreira, mulher de Devair Alves Ferreira, dono do primeiro ferro velho, onde a substância radioativa foi removida de dentro de um aparelho de radioterapia, que percebeu que a doença, até então desconhecida, poderia estar associada ao material encontrado. Aí a mulher do Devair pegou com um funcionário deles e foi no ônibus, levando dentro do ônibus para a vigilância sanitária. Lá onde hoje é a Fundação Lei das Neves, né? Aí levou para a vigilância. Dessa vigilância, parece que foi para outro lugar. Aí só sei que depois, quando descobriram mesmo que era, aí foram atrás dessa peça. Foram atrás e pegaram. Maria Gabriela foi heroína, pois não permitiu que o problema se prorrogasse por mais tempo. Mas ia demorar um pouco para descobrir que tudo aquilo era efeito de radiação. As suspeitas só começaram quando eles resolveram procurar um físico. Em um primeiro momento, ele não acreditava na possibilidade de que algo radioativo estivesse pelas ruas da capital de Goiás, causando vítimas. Foi uma dessas coincidências da vida, né? Eu cheguei a Goiânia no dia 28 de setembro de 1987 para passar alguns dias aqui para comemorar o aniversário do meu pai, que era dia 29 de setembro desse ano. E no dia 29 de setembro eu recebi uma ligação de um amigo que era diretor técnico na época era a Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEMAGO, Dr. Jadson de Araújo Pires. Ele me relatou que 2 dias atrás, em uma solenidade, um jantar, com alguns médicos, ele tinha recebido informação em um diálogo nesse jantar com um dos médicos, o Dr. Alonso Monteiro, do Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, relatou a ele que havia alguns pacientes internados com sintomas que ele não conseguia fazer o diagnóstico corretamente. E essas pessoas estavam com vômito, febre, diarreia, epilação, né? Epilação é a perda de cabelo, e ele não conseguia diagnosticar o que era a doença, a comorbidade que essas pessoas tinham. E levantou-se a hipótese que poderia ser radiação, porque o médico tinha uma informação que uma peça, eles denominavam de peça, havia sido depositada em cima de uma cadeira da vigilância sanitária no final de semana. E a pessoa que entregou essa peça junto com para os dois veterinários, senhora Marília Gabriela, dizia que realmente essa peça que estava causando mal a toda a família. E assim foi feito. E ele me acionou por volta de 7h30 e ele me relatou exatamente isso, que o médico tinha algumas pessoas que estavam, relatavam que tinha pessoas internadas com esse sintoma, e ele perguntou se poderia ser radiação. Eu disse que isso era sintoma grave de radiação, o termo técnico correto é síndrome aguda de radiação, e que eu não acreditava que em Goiás tinha material para isso.
Isso era uma coisa muito séria. Mas mesmo assim ele aceitou o desafio. Conseguiu um aparelho que media a radioatividade e que constatou elevados níveis de radiação. E se surpreendeu com a verdadeira origem das doenças. Nós fomos até a vigilância sanitária e praticamente a uns 70 metros eu estava com o detetor ligado. Ele começou a dar sinais de saturar a medida, ou seja, eu não conseguia fazer a medida corretamente. Eu parei e achei que ele estava com defeito. Eu voltei e peguei novamente um novo detetor. Eu fiz um teste com uma fonte e estava corretamente, né, funcionando normalmente, e retornei ao local. No mesmo ponto ele fez a mesma medida, ele não media mais. Nesse momento eu desliguei o detetor e fui até a vigilância sanitária, mais ou menos numa esquina, uns 60 metros mais ou menos. Nessa oportunidade havia um caminhão de bombeiro com três integrantes do corpo de bombeiro. Um deles estava saindo com esse cilindro que precisava, era um cilindro metálico de alumínio, em volta de um saco plástico. Ele estava saindo com esse material e eu me recordo perfeitamente que ele disse o seguinte: não se preocupe, eu vou jogar isso no rio Capimpuba e resolver um problema. Eu disse para ele que o material era radioativo, eu não sabia o que era ainda. Esse detetor ele não permite identificar qual é o radionuclídeo, qual é o material radioativo, para que ele deixasse no local. Naquele momento, o protagonista daquele episódio foi descoberto. Uma cápsula violada de césio-137, que foi abandonada de forma negligente, indevidamente removida, aberta de forma imprudente e manipulada de maneira inadequada. Eu perguntei 2 catadores de papel, esses 2 catadores de papel vieram a falecer posteriormente, de onde ele havia retirado esse material, onde é o centro de convenções hoje. E aí eu perguntei para ele, é Instituto de Raio-X ou Goiano de Radioterapia, no Radioterapia? Bom, ali eu tinha certeza que a fonte Césio havia sido violada. Eu fui até o Hospital Raul Jorge, onde os 3 médicos também trabalham, e conversei com um deles. E ele disse o seguinte, que por uma demanda judicial entre o Estado e o Instituto, eles haviam sido solicitados para ser retirado do local e havia retirado a fonte de cobalto do local com autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear e que havia deixado a fonte de césio nesse local. E que com toda a segurança, eu disse para ele que provavelmente a fonte dele havia sido roubada ou ele achou que aquilo seria impossível. Nós fomos até o local e ali a gente verificou que realmente a fonte não se encontrava, a clínica estava toda violada, não havia porta nem nada. Esse local onde ela estava situada era dentro de um bunker, não havia mais nada, e ali a gente constatou que a fonte havia sido retirada do local. Quanto mais rápida a intervenção, menores os problemas. A partir desse momento, foi uma corrida contra o tempo para evitar um desastre ainda maior. Eu comuniquei ao diretor-presidente na época era chamado superintendente da vigilância sanitária, que evacuasse a vigilância sanitária, que esse material radioativo e deveria se retirar. Eu lembro perfeitamente que houve uma relutância, né, em retirar todas as pessoas, ninguém sabia o que estava acontecendo. Falei para os dois veterinários que deveria notificar o Estado imediatamente a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que era muito sério. E ele perguntou se eu poderia ir até o secretário de Saúde para falar com ele, explicar isso. Eu conversei com o secretário de Saúde, estava os 2 veterinários, um dos donos da clínica, e eu conversei com o secretário de Saúde, na época o doutor Antônio Faliros, e ele me disse quais eram as providências que deveriam ser tomadas. E eu falei, olha, tem que ligar na Comissão Nacional de Energia Nuclear, isso é uma emergência, e é muito séria. A comissão startou todo o sistema de emergência e aí nós fomos até o governador Santilo. Eu creio que o governador Santilo foi uma das pessoas mais sensíveis. Era um médico extremamente competente, conhecedor da área sobre radiações, e foi relatado a ele o que tinha ocorrido, qual era a ocorrência. Ali foi decidido que as primeiras providências seriam recolher as pessoas todas desses locais contaminados, elas deveriam ser isoladas, e foi decidido que o Estádio Olímpico, na época o antigo Estádio Olímpico, né, os bombeiros, que é representado pela Defesa Civil, armaria barracas, e a gente ia retirar todas as pessoas desses locais e isolar.
nesses locais até a chegada dos médicos da comissão. Ali iniciou a operação de recolhimento de todas as vítimas, inicialmente Ferro Velho 1, do Ferro Velho 2, né? Do Ferro Velho 2 a menina foi retirada a lei, retirei ela às 10h30 da noite, aproximadamente, né? Nesse período, no Ferro Velho 2, o físico da clínica já estava com um detetor específico, um Geiger, que já conseguia medir, né? As doses que eram extremamente elevadas, né? Eu me recordo que todas as áreas tinham doses muito elevadas. No dia 30 pela manhã, chegam os médicos da comissão e assumiu toda a emergência. Felizmente, foi descoberto rápido ali o motivo, né, do adoecimento de todas essas pessoas e a situação pôde ser controlada da melhor maneira possível naquela ocasião. Amanhã a gente traz mais um episódio dessa série, tá bom?